Saudações, comunidade jurídica. Vamos dar início a mais um Falando Direito Podcast, o podcast que conversa com as maiores personalidades do direito brasileiro. E a nossa convidada de hoje é a doutora Marilene Barbosa Lima, advogada formada pela FIG na turma de 1985, militante nas áreas civil e de família, pós-graduada em processo civil pela PUC de São Paulo, secretária-geral da OAB Santana na gestão 92-93, tesoureira da OAB Santana na gestão 2016-2018. Roda a vinheta. Doutora Marilene Barbosa Lima, a qual eu tenho que chamar sempre pelo nome completo. Verdade. Porque eu sei do orgulho que você tem com relação ao seu nome. Afinal de contas, te conheço há muitos anos. Verdade. Muitos dos nossos convidados aqui do Falando Direito são pessoas que eu não tive muito contato, não tive uma convivência, mas a gente não, né, Marilene? A gente já conviveu bastante, né? Isso o pessoal de casa não vai perceber que a gente se conhece bastante, que a gente conversou. Inclusive, foi uma das inspirações que eu tive para a criação do Falando Direito, foi exatamente as nossas conversas, né, Marilene? É mesmo? Porque, nossa, que honra. Porque a gente conversou muito. Você é uma das pessoas que me contou muitos causos que aconteceu durante a sua vida. Sim. E aí vem a inspiração. Poxa, os causos interessantes, umas situações interessantes. Que eu falei, poxa, seria interessante a gente registrar isso, né? Ter isso para as outras pessoas assistirem também, porque isso vai somando na nossa formação como advogado, como pessoa, e vai mostrando um pouquinho de como é a vida, o dia a dia de um advogado. E aí eu falei, não, vamos montar o projeto e estamos aqui. É uma honra te receber aqui, Marilene. Olha, André, para mim, então, nem se fala. Eu tenho ouvido as entrevistas que você tem divulgado e estar nessa cadeira, na mesma cadeira que essas outras pessoas estiveram, realmente é um privilégio. É um privilégio muito grande. Tenho uma gratidão enorme e porque eu penso que esse trabalho que você está desenvolvendo é um trabalho que vai ficar. É um trabalho para exemplos dos jovens que estão vindo. Eles vão ter entendimento do que é verdadeiramente a advocacia. Hoje nós temos hoje nós temos só o eletrônico, vamos saber que é o futuro. Mas nós, da barriga do balcão, da sola do sapato, essas pessoas têm que ter esse entendimento. Porque a advocacia é isso, é uma entrega. Não tem como ser diferente. E 35 já, quase 36 anos, né? Na verdade, eu peguei a minha carteira da ordem em 86. Me formei em 85, colei grau 11 de março de 86 e 3 meses depois, no primeiro exame já passei, tive essa honra também. E de modo que tem que se esforçar, tem que se entregar. Não tem alternativa. Quem escolhe ser advogado. O nosso crescimento profissional vem muito de quem a gente se espelha, de quem a gente olha, a gente aprender com quem tem mais experiência do que a gente. Isso é uma questão de sabedoria. Com certeza. Então, quando eu trago esses convidados, essas pessoas que têm experiência, é até também uma homenagem a essas pessoas, mas também uma forma de que as pessoas que têm menos experiência dentro da advocacia escutem pessoas com mais experiência, e isso ajuda ela no desenvolvimento profissional, em saber se posicionar, suas posturas nos momentos difíceis que a gente enfrenta na advocacia, né? Então, isso é importante. Com certeza, nós temos que ter modelos, e bons modelos, né? Bons modelos. E eu estou conseguindo trazer pessoas que vão trazer, e hoje vai ser mais um desses dias, porque a Marilene é uma advogada militante, é uma advogada raiz mesmo, daquela que sabe, vai lá, está lá no cartório, e quando a gente se fala, não, estou saindo daqui, estou indo despachar,
e ela faz acontecer o processo, e eu sou testemunha disso, né? Não é aquelas pessoas que ficam lá paradas, esperando, não, ela faz, ela se dedica, mas é assim, é tudo a sua vida, né, Marilene? Eu te conheço na nossa trajetória aí de vida e eu te enxergo dessa forma, eu sempre te vi muito dedicada nas coisas. Sim, mas eu entendo que na vida você não tem opção. A opção é essa mesmo, sob pena da vida não valer a pena. Você tem que fazer acontecer. O desafio é esse. Independentemente, o desafio é esse. Tem que fazer acontecer. Nós fizemos acontecer. É verdade. Vamos lá, como eu gosto de fazer aqui. Vamos do início. Caiu no direito porque tem gente, tem advogado na família, não tem? Fez alguma coisa antes de ir para o direito? Conta para gente. Então, eu posso começar da gênese? Pode. Você falou dos meus pais. Então, que é motivo de orgulho para mim. Meu pai é modelo de homem que eu conheço. Mas meu pai morreu aos 36 anos. Deixou minha mãe viúva com 7 filhos, eu sou a quinta, com 11 anos. Meu irmão mais novo com 2, minha irmã mais velha com 16. E, naquela época, 7 filhos era o normal. Né? O IBGE já tem pesquisa sobre isso. Então, tanto que, quando eu completei 36, eu entendi, gente, como era jovem, né? Mas tudo bem. Foi um outro desafio, tocar a vida. Comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos, já fui trabalhar na Caixa Econômica, estagiária, estudei em colégio público. Na época, até o ginásio era periferia, eu sou raiz da Vila Sabrina, e eu decidi, falei, não, vou fazer um técnico. E fui fazer o técnico, escola modelo, Colégio Estadual Professor Camargo Aranha, que era na Piratininga, e é interessante que a escola não tinha pátio. Os alunos, nessa faixa etária aí de 15, 16 anos, no intervalo saía para a rua, na Piratininga com a Rangel Pestana. Uhum. E eu lembro que teve até uma redação sobre isso, que a gente achava disso, porque isso nos dava uma autonomia. Quantos alunos não sairiam do recreio e iam embora? Não, a gente voltava para a aula. Eu sempre estudei de manhã, até o colegial. E, naquela época, também teve problemas de ordem financeira para as famílias de classe média. Mas a minha família não era de classe média. O que aconteceu? Desculpa, perdi o gancho aqui. Eu estava falando do Camargo Aranha. Isso. Nós pegamos e... Não, ele saía no horário do intervalo, estava mais ou menos no ensino médio. Sim. E eu estava contando sobre isso, Marilene, sobre esse seu período aí final da adolescência, né, e início da sua juventude aí, como é que foi o seu dia a dia? Foi bom. Trabalhei na agência em Agabaú, foi uma experiência muito boa. Depois eu trabalhei na agência do Penhor, na Praça da Sé, não tinha nem a estação da Sé. Depois eu fui para a prefeitura, depois fui para o Serpro. Então, num total aí de 10 anos. Mudamos para Guarulhos, por isso que eu fui fazer FIG, era perto. Ah, entendi. Foi por isso que eu fui para o direito. Mas eu ainda continuei secretária. Paguei meus estudos, como eu ouvi alguns dos entrevistados aqui também, com essa dificuldade. Hoje está muito mais fácil a escola pública, né? Através de notas do Enem. Sim. Existe essa abertura, né? E, em seguida, nós... foi dando ali 86, eu já achava que, assim, gente, mas eu sou bacharel em Direito, preciso ir para a minha área. Ir para a área, né? Sim. Então, eu saí na sexta-feira do meu trabalho e entrei na segunda-feira no escritório falencista, lá na Consolação. Foi isso que realmente me deu a oportunidade de conhecer de forma assim 180 graus a advocacia, porque a falência ela está ligada com a parte empresarial, com a parte trabalhista, com a parte de família. E interessante que, como eu fiz um bom colegial
Eu tinha um bom professor de português. Eu me dei bem na escrita que a advocacia tanto requer. Então, para mim, isso foi muito bom. Tudo que a gente aprende na vida é válido. Porque a vida eu vejo assim, como um degrau, uma escada. Você começa do primeiro, para você chegar no 10º, chegar no 20º, e foi o que aconteceu. Eu fui de degrau em degrau, de degrau em degrau. Esse escritório me possibilitou um up no conhecimento, porque, até por conta da minha forma de ser, em 3 meses eu consegui a minha carteira. A minha primeira ação, que eu fiz uma audiência de instrução, foi contra o Bradesco, uma ação possessória, e eu ganhei. E eu me recordo que, na primeira audiência, eu fiquei meio preocupada, mas o juiz percebeu que era a minha primeira audiência, ele percebeu. Mas, de qualquer forma, eu consegui fazer toda a produção de provas, que era importantíssimo eu provar a posse, ganhei a ação, foi tudo de bom. E o dono do escritório, um escritório grande, ele ocupava praticamente quase que o andar, 2 conjuntos grandes, o dono colocou o escritório na minha mão, naquele mesmo ano que eu tirei minha carteira. E isso foi muito bom, porque eu me municiei de uma experiência muito boa, a ponto de ter segurança. Porque, assim, o cliente, quando ele te procura, ele está inseguro. E o advogado, ele é o escudo desse cliente. Você tem que passar para ele essa segurança. Olha, aqui tem essa saída. Ou, aqui não tem saída, mas é possível fazer isso para você chegar naquilo. Então, você monta a estratégia de defesa. Esse é o papel do advogado. Defendê-lo. E eu até estou lembrando de um caso interessante. Não faz muito tempo, onde eu tive a oportunidade de ver uma defesa de um escritório grande, lá da Zona Sul, onde a defesa confessou a ação. Isso é possível, André? Confessou a ação. Complicado, né? Confessou a ação. Era uma ação de despejo. O inquilino montou uma estratégia para sair da multa contratual, dizendo que o imóvel não tinha estrutura, era comercial. Só que a imobiliária, que devolveu a garantia, era a garantia de fiança, a Porto Seguro, tinha que resolver o problema com o inquilino, porque, afinal de contas, o locador coloca na imobiliária para não ter problema. Então, ele tentou fazer, o inquilino não quis, um advogado entrou com uma ação indenizatória contra o locador, a imobiliária consignou para o inquilino o valor, que era devido à diferença. Simplesmente, o advogado do inquilino, do locador, que era outro, estava advogando para ele na imobiliária, confessou a ação. Isso refletiu na consignatória. E eu falei assim, olha, isso não tem razão de ser. Esse foi um caso que, para mim, emblemático, porque o advogado ele tem sempre que defender, mesmo no crime, né? Matou. Mas até uma pessoa que mata, ele tem direito à defesa? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Imagina no cível. Então, você tem que sempre ali olhar o que você está fazendo. A função do advogado é defender o cliente dele. O Sim. cliente dele pode até não ter razão, mas ele tem que usar todas as ferramentas que ele tem para mostrar os limites ali, ou que, né, da melhor forma, a ótica do cliente dele. Se ele não fizer isso, Sim. precisa de advogado, então, né? Voltando, nesse escritório eu fiquei 2 anos, foi o que me deu todo o suporte, e depois eu fui tocar a minha vida como advogada autônoma, e sou advogada autônoma. Aí até saiu hoje. de lá. Aí já foi para montar escritório mesmo. Montei o meu escritório. Que é uma fase mais complicada, esse início. Quando está num escritório maior, a gente sabe que está protegido ali, né? Mas começar do zero, abrir uma Sim. porta e iniciar. Sim, sim.
E, assim, como eu te falei, eu tinha aquela bagagem e eu me espelhei no dono do escritório, porque eu gostava daquele improviso. Exemplo, eu sou contra esse negócio de copia e cola, que é o que mais... Tem um modelo? Tem um modelo? Não. Cada caso é um caso. Então, não tem que ter modelo, porque cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo. Sim. Modelo? Não. Você pode se espelhar numa jurisprudência, aplicá-la ao teu caso, inclusive foi o que eu fiz ontem. Interessantíssimo. Retornou a semana passada um processo que eu estou atuando há muitos anos sobre valores cobrados por associação em condomínio de loteamento. O SF já viu repetitivo. Pois ontem me apareceu exatamente um cliente sendo cobrado pela mesma razão. Você vai lá. Mas são casos diferentes. O que eu fiz? Eu aproveitei a jurisprudência, que é isso que os advogados têm que começar a abrir e começar a raciocinar. Porque direito é lógica. Sim. Não tem por onde. E aí montou o escritório e começou como? Porque esse início é difícil, né, Mariane? Como que faz isso? Abre, falei agora, tenho 0 clientes, ou Sim. tem algumas pessoas que estão começando. Normalmente a gente já começa, está no escritório, mas começa a pegar alguns processinhos, né? Sim. Formar uma carteira, Sim. né? Bom, o que me ajudou? Sempre vem um parente que já conhece, sabe? Porque, assim, sabe que aquela pessoa é compromissada, sabe que aquela pessoa... O teu histórico também conta. Sim. Porque o compromisso é fundamental. Eu já tive experiência de ver jovens advogados descompromissados. Olha, é prazo hoje para apelação. É prazo hoje para apelação. Eu estava no Fórum de Ipiranga, tem uns 10 anos, mais ou menos, e fui lá para ver uma separação que estava demorando para marcar audiência. Passei na sala dos advogados, uma advogada, jovem, o cliente insistindo pelo celular. Olha, dá para a senhora fazer a minha apelação? O prazo é hoje. Não, eu falei com o senhor, mandei duas mensagens para o senhor não me respondeu, eu não vou fazer. Gente, mas era por volta de 2h30. Dá para fazer a apelação. E ela conhece o histórico. Quem melhor que ela para fazer a apelação, já que ele está precisando? Ela não é o escudo dele? Tem que ter esse compromisso. As pessoas não têm. Mesmo porque, às vezes, isso é uma verdade. Mas uma pessoa dessa, só te interrompendo, Marília, ela não enxerga o processo dela. Ela trabalhou no processo. Se ela precisa fazer uma apelação, é porque ela já não ganhou o processo. Ela não se sente um pouquinho, não tem aquela de olhar e falar, não, eu quero reverter isso, se eu tenho uma chance de reverter, eu fico no pé dos meus clientes. Olha, vale a pena recorrer. É o advogado que dá esse norte. Você não vai recorrer disso daqui? Você tem certeza que você não vai recorrer? Nós temos 15 dias para recorrer. Sim. Olha, faltam 5 dias. Você poderia, por favor, mandar uma mensagem dizendo que não pretende recorrer? Porque essa pessoa deixou para o último dia, ela errou. Ela devia sair dali e imediatamente fazer o recurso, porque chegou no último dia e ela não tinha a palavra final do cliente dela dizendo que não ia recorrer. Então, é um erro, né? Não, eu estou falando que é um erro. Não pode ser assim. É um erro dobrado, né? Sim. Além de não ir, ter deixado essa resposta... E vou te dizer mais, pelas experiências que eu tenho. Para mim, é muito mais legal quando eu viro o jogo, quando eu, por algum motivo, não deu na primeira, mas aí você vai para a segunda, você vai com sustentação oral, você vira o jogo. Quer coisa melhor que isso? Não, virar no tribunal é demais, né? Sim. Olha, eu tenho uma experiência muito legal no tribunal. É como se você estivesse num jogo de futebol, você está levando de... Pelo menos ali, quando você uns 3-0. Aí você vai para o tribunal e você vira, sabe, 6-3, porque não é fácil virar no tribunal. Ele tem uma tendência de prestigiar a decisão de primeira instância. Então, o seu argumento tem que ser muito forte, a sua exposição
tem que ser muito correta para conseguir despertar, porque ele lê primeiro a sentença. A sentença não é absurda, a tendência é se manter. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mostrar o erro da sentença. E a gente não vê isso em muitos recursos. Ele repisa os argumentos e não mostra o erro da sentença. Eu acho esse tipo de recurso falho, né? Tem que repisar. André, esse não foi o meu caso, mas recentemente eu precisei ver esse processo porque houve uma penhora do valor da minha cliente e do meu também, porque tinha os meus honorários no valor. E aí eu tive que ver o processo da onde veio a penhora. E eu fiquei indignada com aquilo. Por quê? Porque no recurso do advogado, que perdeu, o desembargador, então, assim, o advogado apelou. Só que, nas razões do apelo, ele falou tudo, menos o cerne da questão. E o desembargador falou no acórdão. Falei assim, peraí, você escreve 4, 5 laudas, mas o que precisa falar você não falou? Uns honorários que deveriam ser arbitrados em, vamos supor aí, uns 5 mil reais, subiu para 100 mil reais. Então, ele tinha que falar disso. Existia uma situação que tinha que ser resolvida naquilo? Tinha. E o cliente perdeu 100 mil reais. Mas, assim, eu não quero aqui discutir valores, nem honorários. Eu quero dizer sobre o acórdão. Ele não falou sobre o que precisava falar, e o desembargador percebeu. Não pode. Não pode. Não pode ser prolixo. É. Tem que ser claro, tem que ser conciso. Português é fundamental. A escrita é fundamental. Fazer um trabalho, uma redação boa, uma apresentação boa, espaços, letra, tudo isso é importante. Deixar um trabalho clean. Sim. Configuração, formatação, né? Ajuda bastante a formatação. Com certeza. Eu costumo mudar a letra, boto estático, ponho moldura, onde eu quero destacar, olha, isso aqui é importante. E você não pode simplesmente fazer um trabalho e jogar. Não é isso. Todo trabalho tem que ter um capricho. Porque, na verdade, a escrita, um trabalho, é como se fosse uma pintura, né? E eu mesmo conheço redações de amigos que já trabalhamos juntos, tudo. Eu olho e falo assim, olha, isso aqui foi tal pessoa que escreveu. Porque é dela, que sai de você. Tem uma marca ali, né? É uma tem marca. Um estilo todo Exatamente. De colocar. Isso na nossa formação é importante, né? Eu fiz um estágio no Banco Bandeirantes e lá tinham advogados excepcionais que foram assim foi um estágio decisivo para a minha vida, para a minha carreira, porque eu aprendi a escrever muito com eles. Sim. Dr. Vanderlei Honorato, a gente chamava de Vandeco. Dr. Vanderlei Honorato, a doutora Ivone Kurahara, eu vou lembrar o nome aqui desses advogados que me ajudaram demais, porque essa noção de como que tem que ser a redação, encadeamento das ideias, eu aprendi tudo ali. Porque realmente eles eram muito técnicos nisso. Dr. Ângelo Henriques. Dr. Ângelo Henriques foi que era o gerente do nosso departamento. Acho que foi a petição mais longa que eu li em toda a minha vida. Quantas laudas? Eu fui olhar uma vez um processo, ele era gerente, depois ele parou de peticionar, porque ele virou gerente, mas a época que ele era advogado do departamento, o processo era dessa época. E foi logo quando o Banco Bandeirantes foi vendido, e eu fui fazer auditoria, o due diligence. No due diligence você tem que olhar todos os processos, porque o Itaú estava adquirindo, então precisa fazer o levantamento de tudo. Então nós fomos olhar todos os processos que existiam lá nos arquivos, e olha, era um livro. Era um livro. Desse tamanho assim a petição. Era uma matéria realmente muito complexa. E eu não me lembro exatamente qual era, mas eu fiquei assustado com aquilo. Eu falei, de quem é essa petição aqui gigante e tal?
Ângelo Henriques. Mas o doutor Ângelo era um advogado, ainda, um advogado excepcional, excepcional. Perdi o contato, nunca mais vi o Ângelo. Doutor Vanderlei Honorato, de vez em quando encontro no fórum, mas o doutor Ângelo eu nunca mais ouvi, mas foi uma grande inspiração também para mim. De postura, de tudo. O advogado ele precisa disso. Assim como o médico, ele precisa estar ali estagiando com outros médicos. O advogado precisa disso também. Ele precisa estar com outros advogados, ele precisa ter consulta. Doutor Flávio Ortega. Doutor Flávio Ortega. É o outro também, o doutor Vanderlei, doutor Flávio e a doutora Ivone Kurahara e o doutor Ângelo, que era o nosso gerente. Olha, esse departamento jurídico, porque muita gente acha, departamento jurídico é aquele jurídico mais de volume, né, de massa, advocacia de massa. Lá era tudo na mão, o pessoal realmente não fazia minuta, não. Você tem alguns argumentos que você já tem pronto, sim, mas as peças eram muito bem formuladas, caso a caso. Eu sinto um pouco, fico triste quando eu vejo que uma parte contrária usou minuta genérica, sabe? Eu acho isso... E existe. Isso é ruim, existe. Desprestigia o próprio trabalho, sim, porque isso qualquer um pode fazer. Vai lá, não pode, a gente tem que mostrar que a gente tem como, sim, sempre somar todo caso, como a doutora acabou de falar, todo caso tem uma peculiaridade. Sim. Tem que colocar, tem que indicar, e, de repente, é nessa peculiaridade que... O jogo vira. O jogo vira. Exatamente. E a pessoa não enxerga isso, não enxerga o detalhe, sabe? Não indica o documento para o juiz. O juiz, gente, não consegue, é muito processo. Ele não conhece o processo como advogado. Nunca o juiz vai conhecer tão bem um processo, com raras exceções, que eu já vi juiz que realmente conhecia, estudou com profundidade. Mas, geralmente, ele não conhece. Então, indicar as folhas, sabe? Lá no Justiça do Trabalho, gente, eu indico o ID. Eu também. Porque ele joga o ID, ele já vê o documento. Já vê o documento, exatamente. Isso faz toda a diferença, né, para o juiz que vai ali na correria, um monte de coisa, ele vai lá, joga o ID, já vê, então é isso, volta e dá a decisão. Esse é o advogado que tem o cuidado. Não adianta você querer fazer um trabalho bem feito se você não se dedica. Tem que se dedicar. Tem que ter paciência. Não tem fórmula. A fórmula é essa. Não tem jeito. Dedicação. Dedicação é o único requisito, né? Sim, é requisito. Requisito, exatamente. Estudo, dedicação e... E assim, não vai pensar... E suor, né? Não vai pensar que, porque já tem 30 anos... Não, é tudo novo. Você tem que aprender tudo de novo. Porque o direito é dinâmico. É verdade. Então, você tem que estar ali estudando, estudando. Dificilmente alguém, por mais que tenha tido experiência, já fez todos os tipos de processos possíveis. Impossível, a pessoa não vai falar sempre. Impossível. Ainda hoje eu chego aqui tem coisas novas. Aí você, isso aqui é novo, peraí, vou estudar com a melhor saída. E isso que nos revive, né? Porque também se fosse tudo igual, seria maçante, né? Monótono. Não ia dar certo. E eu creio no seguinte, é por isso que a gente gosta de ser advogado. A advocacia apaixona, né, Marilene? Com certeza. Não tem como ser diferente. Ontem, eu peguei uma defesa às 7h30 da manhã. Nós conversamos um pouquinho, lá por volta de umas 8 e pouco da noite, mas eu protocolizei umas 11h30 da noite. Então, assim, eu esqueci de comer. Eu te falei que eu estava sem comer. Esqueci de comer. Mas tem que fazer. Prazo é prazo, tem que ser respeitado. E o cliente me procurou na véspera à noite, receoso de que tinha perdido o prazo. Me contratou e eu aceitei o desafio. Fiz uma defesa, na minha visão, muito boa. Muito boa. Sim. Mas 19 laudas. Isso acontece de o cliente ligar, olha, é para hoje. Eu já passei por isso também. Não. É difícil, porque você fala, poxa, teve tanto tempo para ele procurar, e agora ele deixa... Né, mas aí a gente tem aquela opção, você vai dizer não para ele e deixá-lo sem o direito de defesa também é complicado, né? Especificamente, nesse caso, ele não me procurou antes. Ele mora em condomínio, foi recebida a citação postal, a empregada colocou em qualquer lugar, segundo o que ele me disse, e a esposa dele foi rasgar uns papéis e falou assim, vamos rasgar. E encontrou essa carta. Olha só, que coisa terrível. Foi terrível. Aí que eu dei sorte, né? Ele me procurou.
Sim, sim. Não, a gente tem que estar pronto para Sim, isso, né? sim, tem que estar preparado. Por isso que a gente tem que estar com... É como se fosse um exercício físico. Você tem que estar condicionado. Sim. Você tem que trabalhar bastante e ter condicionamento. Hoje, antigamente eu demorava muito tempo e hoje, com o passar dos anos, eu tenho mais experiência. É o condicionamento físico, né, do advogado. Hoje eu trabalho com muito mais rapidez do que Quanto antigamente. mais você... Exatamente. Você, não tem, é exatamente isso, André. Quando você vê assim, ó, aqui cabe uma preliminar, aqui cabe outra preliminar, eu levantei umas 3 preliminares. Depois fui para o mérito, acabou. É isso. O que demora mais é porque você quer fundamentar com jurisprudência, porque você sempre se lembrar que eu falei assim, peraí, o meu caso não é o primeiro. Ah, sem dúvida. Então, sempre tem um anterior. Sempre aí você tem. vai se baseando. E vai dando certo. Essa segurança vem, aspas, do treino. Exatamente. E saber também a correta utilização da jurisprudência, porque muitas vezes, nesse estudo de jurisprudência, nós vivemos uma insegurança jurídica muito grande no Brasil. Tem uma coisa que é bem polêmica. Eu não falei aqui publicamente, eu converso muito com o meu sócio sobre isso. A interpretação da lei, em muitas situações, é um tanto quanto elástica. Os tribunais acabam dando uma interpretação que, a uma primeira leitura, a uma segunda, até numa terceira, não seria a interpretação que se espera. Mas a gente sabe todas as técnicas de interpretação, Sim. e nós sabemos também de uma outra questão, que é o ativismo judicial. Sim. Que já não é uma questão de interpretação, Sim. já é uma questão de deturpar o texto da lei visando atingir um objetivo do qual X. Então, quando a gente vai estudar a jurisprudência, a gente vai se atentar também a isso. Qual a interpretação que está sendo dada daquele dispositivo, e isso acaba nos chamando a atenção. Opa, veja bem, eu tinha esse olhar para esse dispositivo legal, mas esse olhar não é condizente porque estão tendo um olhar diferente, seja pelo ativismo ou seja por uma das regras de interpretação diferentes do que é que você está tendo ali, com uma ótica diferente, a tal da subsunção. Aí eu te falo, a importância de, muitas vezes, durante essa pesquisa, isso afetar o desenvolvimento da nossa peça, né? Pois é, por isso que tem que estudar. Tem que estudar. Não tem receita. Aqui ele está falando dessa forma, você vai pesquisar mais. Sim. Eu conheço colegas meus que foram pesquisar jurisprudência para poder mudar a jurisprudência. Não, essa jurisprudência foi formada por causa disso, e na época se pensava dessa forma. Mas agora, X, Y, Z. É um trabalho, assim, dificílimo. Isso lá na origem. Na origem, vai lá na origem. Isso daí, porque nós, advogados, que a maioria que assiste aqui são advogados, ou a maioria dos que assistem aqui tem mais acesso a advogados do que aos magistrados. Quem constrói jurisprudência somos nós. Com certeza. São as nossas teses que são acolhidas pelos tribunais. Exatamente. Por isso que o advogado tem que... Olha, perdi aqui, ele não pode se cansar. Sim. Não, espera um pouquinho. Mas aqui eu estou falando isso. Este caso, que é o meu caso, é dessa forma. E tem que clarear muito bem, porque as palavras são frias, né? Sim. Então, você tem que fazer, você tem que ir lá despachar com o juiz. Fala um pouco disso, Maria, porque eu sei que você costuma despachar bastante. Como que são as suas experiências em despachar com os juízes, antes da gente falar de outros passos, mas essa de despachar com o juiz na primeira instância, com o desembargador, como que você sente isso, e falar um pouquinho de como que é esse relacionamento advogado-tribunal? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, a pessoa tem que ser ousada. Tem que ousar. Claro, sim, com todo respeito, né?
Mas você tem que insistir ali para ser atendido, entrar na sala, cumprimentar e explicar. Eu preciso explicar. É claro que você muitas vezes encontra barreiras. É natural. Encontra, claro que encontra. Porém, você não pode desistir. Sim. Eu disse, não, mas eu preciso que o senhor me ouça, e mesmo porque nós estamos garantidos pela lei. Eu posso entrar sem precisar pedir licença. Exatamente. Não preciso pedir licença. Mas, mesmo assim, eu peço. Porque, como se diz, obrigado e por favor não custa nada, né? Sim, Uma gentileza. sim. Não. Olha, eu vim aqui para falar sobre este assunto. O senhor poderia ver isso, aquilo outro. Recentemente, olha, semana passada eu fiz isso na Justiça do Trabalho. Esperei a audiência passar, eu já tinha Sejusc me negado, porque a advogada alegou a audiência para não ter acordo, reta final, terceirizada, é um serviço de portaria na reclamação trabalhista, então você já imagina como é que está a situação do condomínio, e o advogado tem que enfrentar. Eu entrei agora, exatamente, para tentar ver o que é possível fazer, sob pena das contas do condomínio serem penhoradas. Aí fica difícil. Difícil. Ok. Mas o que aconteceu? Foi muito bom. De licença, juiz trabalhista geralmente não é muito afeto atender advogados, mas esse me atendeu, expliquei o problema para ele. Ele disse, olha, não tem problema nenhum. Uma petição, eu falei assim, olha, só que Sejusc, não, vou marcar aqui na minha. Está marcada para a semana que vem. Vamos resolver. E ele ainda me deu um ponto de vista dele. Eu também sou contra a terceirizada. Olha só que coisa. Então, o advogado tem que insistir, não tem por onde. Despachar com o juiz é um tipo de sustentação oral? É. Mas eu vi aqui um entrevistado falar sobre o júri, né? Eu nunca fiz o júri é onde o advogado definitivamente se projeta, né? Sim. Talvez isso aconteça porque quando tem muito filme, né? Sim. Muito filme, o pessoal está achando que advogado é aquele que está lá no tribunal, com a beca. Não, advogado é advogado. A grande vantagem do júri é que você tem tempo. Sim. Tempo. Você fica lá e demora não sei quantas horas, então você consegue desenvolver uma tese, todo um raciocínio. Uma história, um raciocínio. O problema é quando você vai despachar uma petição, é o que mais modernamente, pessoal aí, o Afonso Paciléu vai saber que ele é um bem moderno, né, nessas coisas, é o famoso pitch. É o pitch elevator, né? É assim que fala, Lucas, pitch elevator, né? É o tempo que você tem como se você entrasse dentro de um elevador. Rapidinho. Você entrou no elevador e encontrou uma pessoa. Você vai subir até o 10º andar. E você tem esse período, esse tempo dentro do elevador para vender o seu peixe. Entendeu? Quando você vai falar com um juiz, despachar uma petição, eu encaro assim. É um pitch. Mas isso é técnica. Você tem que falar rápido, porque você começou a demorar demais. Você já perde o elo. Ele vai perder, porque ele está preocupado com outra coisa, ele tem que fazer alguma coisa, ele começa a se cansar. E se você começa a falar, aí então você faz uma construção mental do que você vai falar, faz um resumo e vai com esse feeling do pitch, você que é jovem e sabe do que a gente está falando, vai lá para fazer um pitch. E é isso que eu faço com o juiz. Então, ele vem, excelência, é isso, estou pleiteando isso, Acabou. por causa disso. Acabou. Começa a falar devagar, ele vai olhar, ele vai falar, mas doutor, você já peticionou? Eu vou chamar a conclusão, não é exatamente assim? É assim, até eu vou chamar a conclusão, doutor, está aqui, JCLS. Ou seja, não resolveu. Mas isso é técnica. Você tem que... Bom, você está lá na sala, ali, esperando a tua vez. Entrou, é isso e isso, acabou. No caso de despacho de petição. Explicar a urgência, né? Explicar a urgência. A urgência. Você, não, mas eu preciso disso por causa daquilo. E 30 de junho eu fiz uma audiência virtual com o ministro do STJ. Exatamente isso. Curto,
e eu preciso que ele me libere um dinheiro aqui no Fórum de Guarulhos. Não tem mais efeito suspensivo. Sim. Os prazos ecoaram, já está certificado o prazo de todo mundo, tem que voltar para a origem. Só que até voltar, então, mas foi exatamente isso. Me preparei, vou falar disso para ele. Eu tenho que falar primeiro o quê? Da necessidade da parte. O porquê que ela quer aquilo. E a urgência. Foi ótimo, foi maravilhoso. Sim. Então tem isso, o despacho de petição é um pitch mesmo. Aí nós temos a sustentação oral. Sustentação oral a gente pode se organizar mais, porque aí nós temos não temos o tempo lá do tribunal do júri, que ficam lá, não sei nem quanto tempo demora, que eu nunca fiz, mas pelo menos temos alguns minutos e podemos construir uma narrativa mais contínua, né? Olha, André, eu demorei um pouquinho para fazer sustentação oral. Mas, quando eu iniciei, eu percebi que técnica é importante, estudo histórico é importante, e tem que estar preparado para o que você vai achar lá, porque, às vezes, você não acha coisas muito bacanas. A minha primeira não foi muito bacana. A hora que chamou o meu processo, eu fui para o púlpito e o desembargador, na minha opinião, não vou falar quem é, nem de que justiça que é, porque isso não vem ao caso. Eu estou falando da minha experiência. Ele, em tom de chacota, perguntou o que eu estava fazendo ali, que eu já tinha perdido o processo. Mas eu cheguei. Aí, veja bem, eu também não poderia também voltar no mesmo tom. Eu sou advogada. Uhum. Eu estou defendendo minha cliente. Então, tudo que se fizer vai refletir nela, porque eu estou ali trabalhando. Então, assim, raciocínio lógico. Entreguei para ele um sorriso, ele estava ali à minha direita, e falei para ele que, olha, se a presidente me der a palavra, eu posso fazer o senhor mudar de ideia. Porque, quando eu entrei por aquela porta, o não eu já tinha. Eu estou aqui para buscar o sim. Aí ele me entregou o sorriso de novo. Aí ele percebeu que alguma coisa diferente existia ali. Aí eu comecei a presidente me deu a palavra. Como eu já tinha feito um estudo, a turma se surpreendeu com o estudo que eu fiz. Afinal de contas, eu tinha um processo análogo da mesma empresa. Foi proferido pelo marido da presidente, que também era desembargador numa outra... Mas tem que fazer esse estudo, né? Estudo de caso, fundamentação. Olha, esse caso me levou 5 sustentações orais. Ele foi adiado 5 vezes. E as 5 vezes eu não desisti. Eu estava lá. E agora Virei o jogo. Uma coisa, tá vendo? Virei o jogo. Uma outra coisa que me lembrou agora, quem faz muito isso é o Maurício, meu sócio, né? Ele costuma fazer o levantamento do posicionamento da Câmara e o posicionamento de cada um dos julgadores acerca da matéria. Fundamental. Porque aí não tem erro. Vossa Excelência já julgou nesse sentido. Sim, você fica no processo tal e tal. Aí não é a jurisprudência, outra. Não, a própria. Esse é o grande trabalho. Esse é o diferencial dos advogados, né? E mais. Investigação. E se porventura você não vê nada favorável para você, aí você tem que fazer um trabalho diferenciado para ver, olha, naquele o senhor falou isso, assim, mas aquele tinha esse diferencial. Nesse aqui é assim. A situação é diferente. Mas só na sustentação oral é possível você passar, porque a sustentação oral é viva. Então, eu lembro de um juiz de Santana, uma vez a gente falando sobre sustentação oral, e ele me colocando da importância de ter, do advogado fazer a sustentação oral. Sim.
E eu acho que tem que fazer mesmo. O caso é relevante, porque assim, também não pode entregar. O que eu penso. Algumas coisas que eu acho assim, gente, isso aqui. Não, tem vezes que não adianta. Tem que ter o bom filtro, senso, né? Tem que ter o filtro. Isso aqui tem que ser. Porque senão não vai passar. Não adianta sustentar todo e qualquer processo. Não é todo e qualquer processo. Vou treinar a sustentação, não. Não é isso. Até porque tem situações que não ensejam. Não, de jeito nenhum. E isso prejudica um bom andamento também, porque é cansativo para o colegiado. Atrapalha os andamentos dos trabalhos. Mas tem alguns casos específicos que precisa e a gente consegue até mesmo, tem uma câmera, tem um determinado posicionamento, mas nada impede de mudar esse posicionamento. E esse é um trabalho de convencimento, demonstração que aquela tese está sendo mal interpretada, ou que os tribunais superiores já fizeram uma alteração, e isso daí, o melhor momento de dar um fecho nisso é a sustentação oral, né? Não tem outro caminho. Veja bem, os processos que eu fiz seletivos, né? Havia necessidade de uma entrega maior, de um esclarecimento maior. Para quê? Para que não caia na mesma vala que os outros. Só apenas as pessoas irem perdendo as coisas, né? Irem perdendo as coisas. E, graças a Deus, eu me saí bem. Graças a Deus. Mas é o que você falou, é um trabalho, você tem que se debruçar. Com o tempo que você tem, porque não é marcado de um dia para o outro, tem tempo, então você já vai estudando, vai anotando, vai separando, treina, tem que treinar. Sim. E, com tudo isso, a gente sabe que a realidade da justiça, os processos demoram bastante, né, Marilene? Longos e longos anos. Outro dia eu te falei, né? Que eu acho que é o meu karma, né? Meu karma. Processos de... Nossa, 2003. Esse que eu peguei ainda há pouco para fazer do Rio de Janeiro, para fazer... Ai, André, nem sei se eu devo falar. A precatória foi para o Rio para intimar o devedor da penhora, mas eu já estou discutindo o processo desde 2003. Ela foi expedida em 2019. Mas deixa aqui, ela já foi via postal, o juiz entendeu que, olha, não tem que ser por oficial. Foi incompleta, voltou, as custas do Rio de Janeiro caríssima, voltou de novo e está lá, no Rio de Janeiro ainda, sem cumprir. Fiz contato com o Rio de Janeiro hoje. Processo de 2003. O que mais aflige os advogados é a demora dos processos, né? Porque a gente tem essa dificuldade em explicar para os clientes, porque o processo demora tanto. Esse é o grande desafio. E como você disse agora, processo em outro estado, pior ainda. Hoje eu tenho um processo lá tenho pouquíssimos, né? Mas eu tenho um em Goiás, terrível. Eu liguei para um colega de Goiás para conseguir gerar a guia, porque o sistema é um sistema único, só eles têm. E o colega de Goiás falou assim, realmente, doutor, nem a gente aqui consegue fazer essas guias, né? Mas, já aprendi, eu vou te ensinar, porque agora eu já consegui fazer. É difícil. Você gera a guia, mas não é a guia que você paga. Você paga o boleto. Olha, aí você tem que clicar aqui, desce do outro lado, volta... É chato. André. E não é nada de jurídico, né? Nada jurídico. É mais alguém que conheça informática, né? Aí você não consegue entrar com certificado. Isso tudo desgasta a gente, né, Marilene? Paraná é difícil. Paraná, eu tive processo no Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Nossa, Rio Grande do Norte, com um ano, nossa. Chegou uma hora que eu cheguei no juiz e disse, doutor, era justiça gratuita desse caso. Depois eu gostaria até de falar com você sobre essa questão da justiça gratuita. Eu tenho um caso muito interessante. O juiz determinou que eu distribuísse, embora fosse justiça gratuita. Só que no Rio Grande do Norte, eu não entendo. Chegou lá, mandou de volta, eu tenho que distribuir pelo sistema, mas... não acessava o sistema, porque lá é um outro mundo, voltou,
Fui para o cartório, expliquei por que voltou, mostrei o envelope, a devolução do tá. O cartório não manda. Aí voltei com a juíza não, manda por malote. Por própria orientação do tribunal de lá. Não, manda por malote. Não vão devolver, porque... E para sair daqui pelo malote, André... Não, terrível. Mas sabe o que me chamou a atenção? Eu vi uma notícia hoje, eu só li ali a manchete, não li com detalhes, mas chegou aqui no meu e-mail hoje. O CNJ vai unificar os sistemas aqui em São Paulo. Não, o sistema de andamento processual, o ESAGE não vai existir, vai virar PJE. Aí eu fiquei pensando, a gente tem tantos problemas nos peticionamentos. Nós temos sistema Projude que não funciona, sistema o Rio de Janeiro, um monte de sistema. O que está funcionando para a advocacia de São Paulo hoje é o ESAGE. Pois é. Aliás, eu ia colocar aqui para você que, na minha opinião, o de São Paulo... É o melhor, né? O ESAGE é o melhor, é o mais democrático, fácil acesso. Você clica ali tranquilamente. Está funcionando muito bem, CNJ. O ESAGE funciona bem em São Paulo, o PJE funciona muito bem em São Paulo. Temos outras prioridades que não é agora, nesse momento. Se a gente consegue, se reduzisse pelo menos para 2 sistemas, o ESAGE e o PJE, que são os mais utilizados, Rio Grande do Sul utiliza ESAGE, existem alguns estados que usam ESAGE feita pela Softplan, que é a que faz aqui no TJ em São Paulo, ou o PJE. Agora, não sei se era o momento de fazer isso aqui no estado de São Paulo, sendo que existem outros estados que têm outros sistemas que são mais arcaicos. Porque esse sistema arcaico, ele dificulta a advocacia. Com certeza. Você tem que entrar, sobe a petição, assina e vai embora. Está funcionando bem aqui. Agora, vai se mexer em onde está funcionando bem. Time que está ganhando não se mexe. E outra, cadê que a advocacia foi consultada? Essa decisão, não, nós vamos implementar o PJE e não o ESAGE. Quem decidiu isso? Quem foi consultado isso? A OAB foi consultada? A advocacia. Quem são os grandes usuários dos sistemas? Somos nós. Se me consultasse, eu prefiro o ESAGE do que o PJE. O ESAGE ele tem muito menos instabilidades. Sim. Ele é muito mais funcional do que o PJE, você arrasta. Essa ferramenta de você escolher os documentos, arrastar, depois você sobe, você troca de lugar muito mais facilmente. É um sistema muito melhor desenvolvido do que o PJE, em que pese ele já ter está em vários estados. A gente tem que pensar. Primeiro, vamos para o PJE? Eu uso o PJE no Brasil inteiro, em que pese cada estado ser um PJE diferente, que eu acho isso tão ruim quanto ter sistemas diferentes. Tão ruim. Porque você vai peticionar, aqui não, o caminho... Primeiro fecha o ESAGE. Esse aqui é o ESAGE oficial. Então, fica com essa versão e implementa em todos os estados. E poderia consultar. Você não acha que falta um pouquinho do CNJ, dos tribunais, consultar a advocacia, com certeza, que são os maiores usuários? Com certeza. Mas onde não tem consulta, eu também sou a favor de que, assim, olha, você tem que ir lá e fazer, escuta, criticar. Já que está formalizado, não está? Se está, vamos tentar rever. Concorda comigo? Sim. Vamos assistir passionalmente às mudanças? Não é assim. Tem que ter esse dinamismo. Por quê? Porque vai afetar diretamente a nós. E mais, André, vamos falar assim, dos advogados mais amadurecidos. As dificuldades que até hoje alguns enfrentam para essa parte eletrônica do sistema que está implantado. Agora muda. Quando o cara está pegando
agora muda. Gente, não pode ser assim. Sim. Então, assim, se é funcional, se está dando certo, e se o usuário, que é a maioria, a advocacia aprova, para que mudar? E se mudar, vamos criticar, vamos tentar mudar. Afinal de contas, a maioria é a advocacia. A maioria é advocacia. Se a gente for contar em número de usuários, Sim. o maior número de usuários é sempre os advogados. Com certeza, sempre. E aí a gente, democraticamente, isso deveria ser decidido pela maioria dos usuários. Através do órgão de classe, sim. Claro. Porém, consultando. E pela forma que foi exposto, eu nunca ouvi também uma consulta pública por parte da OAB aos advogados de qual é o melhor sistema. Sim. Eu nunca vi. Ah, olha, vocês preferem qual? O PJE, o ESAGE, o EPROC, ou o PROJUDE? Qual é o melhor sistema? Qual que a gente vai trabalhar junto ao CNJ para que seja expandido? Isso deveria ter sido feito lá atrás. Quando começou o processo digital, deveríamos ter definido uma plataforma. Sim. E todos encaminhar os seus investimentos para melhorar essa plataforma. Não foi feito. Mas depois que começou a pipocar 2, 3, 4, falei, calma, a OAB tinha esse papel, porque a única das entidades, eu não sei se já falei isso aqui, eu não quero me repetir, mas uma das entidades que é nacional. Porque os tribunais são estaduais. Sim. Quem é que é realmente que pode representar, dar uma visão de Brasil? É a OAB. Sim, com certeza. E é quem representa os maiores interessados. Porque se o sistema não funcionar para o juiz, se o sistema não funcionar para o juiz, ele vai falar, olha, não vai ter audiência, não é isso, aquilo. Mas se o sistema não funcionar para o advogado, Nossa. acabou, ele perde o prazo. Ele perde o prazo. Entendeu? Ele perde o prazo. Exatamente. Porque a corda vai quebrar do lado do DK. E já falando só um pouquinho sobre essa questão aí, que a gente falou agora, entramos no assunto OAB. Marilene, qual a sua visão sobre o papel da OAB hoje para a advocacia? Você acabou de falar de um assunto fundamental. Fundamental. Que, na última entrevista que eu vi, papel institucional da OAB. Está um aí que envolve as duas coisas. Os interesses da classe e o papel institucional dela. Porque, afinal de contas, isso vai refletir diretamente na sociedade, né? Então, às vezes eu imagino o seguinte, que ainda as pessoas, OAB, ainda não tomaram consciência do papel fundamental dessa instituição para o país. Não só na defesa da classe, defesa da sociedade, dos interesses da sociedade. Muita coisa poderia ser modificada para melhor, em favor do cidadão, se definitivamente a OAB cumprisse o papel dela. Eu me lembro que uma frase lá atrás, e eu ouvi ela na última entrevista, que eu falei isso no meu discurso. O STF é o guardião da Constituição. E a OAB é a guardiã. Então, se um é pai, tem que ter a mãe. E os filhos são cidadão. A nação. É verdade. Então, falou-se aqui também, anteriormente, na entrevista, das diferenças que existem no país. Gente, mas cadê a OAB? A OAB ela tem que estar presente em tudo. Inclusive, nesses escândalos, pautando pela Constituição, porque ela é a guardiã. Então, cadê a OAB? Essa função institucional, essa função importante dentro do Estado Democrático de Direito, inclusive, nós fazemos o nosso juramento, você, advogado, pode esquecer defender o Estado Democrático, de defender o Estado Democrático de Direito. O advogado ele tem obrigação. Se você é advogado, você fez esse juramento, né? Então, precisa lembrar disso. E, vamos lá, André, desde o advogado que pegou a carteira ontem, ou há algumas horas, até o advogado que está
presidente da OAB Nacional. Sim. Esse juramento é igual para todos. Então, cadê? No dia a dia, né? A gente precisa, no dia a dia, Sim, observar isso. O advogado ele tem essa função maior, tão importante quanto a sua função privada, mas também a sua função na sociedade. Você já viu escutando falar às vezes que os advogados são os grandes formadores. Eu sempre disse isso lá nas entregas de carteira que nós tivemos a oportunidade de fazer. Várias, dezenas, juntos lá na OAB Santana, na gestão 2016-2018. Mas eu sempre falei isso, que nós somos os grandes formadores de opinião da sociedade e a gente tem essa responsabilidade com a sociedade, sabe? Porque a gente domina as leis. Os advogados dominam as leis. Sim. O advogado entende o Estado democrático, sabe? Então, ele tem essa função diferente na sociedade. O médico cuida das pessoas. O advogado, além do seu ministério privado, que ele vai lá e resolve, ele também tem uma função na sociedade, sabe? Que é ver se a lei está sendo cumprida, ver se as instituições estão no seu devido lugar, estão cumprindo, e preocupa muito quando a gente vê que as instituições ou não estão cumprindo o seu papel, ou estão fazendo algo diverso do qual seria o seu papel. Isso é muito preocupante. Sim. E a OAB precisa se posicionar quanto a isso. E, infelizmente, no âmbito específico da OAB Federal, o que a gente observa é uma crítica da grande maioria dos advogados com relação a essa apatia. Essa ausência, ausência, né? De OAB. Ausência de OAB. Não pode ser dessa forma. Nós somos uma classe, nós temos que nos unir, e só com a união que a gente vai conseguir, e conscientização. Transformar. Sem isso, não vai acontecer nada, André. Infelizmente, somos nós os formadores de opinião. E como a gente começa a conseguir fortalecer isso, Marilene? Porque eu sinto que... O que está acontecendo com a advocacia hoje? Você não sente que está dispersa? Sim. Que as pessoas estão desinteressadas? Por que está acontecendo isso na sua visão? Eu tenho a minha conclusão, mas eu quero ouvir a sua opinião. Eu acredito que o que a gente vê de posturas diante do que a pessoa poderia fazer, afinal foi eleita, foi colocada lá com o poder da caneta, mas não faz. Se preocupa com coisas supérfluas. Supérfluas, exatamente, coisas que não está dentro do contexto. O contexto é a instituição. A instituição tem que estar presente em tudo, no interesse da classe, do cidadão, da sociedade. Mas isso não acontece. Está preocupado com... Não pode ser assim. Esses interesses paralelos que existem dentro da ordem, né, que são aqueles fora do objetivo, do foco institucional. Sim. Por exemplo, a questão do excesso do social, aquela coisa, ou se não, a militância. A pessoa tem uma bandeira que ela milita, legítimo. Acho que a OAB tem que defender o interesse de todos fazerem a sua militância, de qual bandeira for. Porém, da porta para fora, da porta para dentro, da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente deve entender que a bandeira aqui é a advocacia, é o advogado e o Estado Democrático de Direito. Outras bandeiras específicas, cada uma tem o seu local. A OAB defende que você vá tremular sua bandeira em qualquer lugar. Porém, a gente não pode usar a instituição para uma bandeira, porque se a pessoa tem uma bandeira, um outro grupo pode ter uma contrária. E se uma está tremulando uma bandeira dentro da instituição, e a outra? Como que fica? Fica de fora? É democrático? Então, militância, de qualquer que seja ela,
tem que ser da porta para fora, Marlene. Sim. Da porta para dentro, a gente vai defender as bandeiras em comum da advocacia. E essas bandeiras em comum é o que a gente mais sente falta, porque são aquelas que vão impactar o nosso dia a dia, né? O nosso e do cidadão, Sim, da sociedade. da sociedade. Por quê? Porque quem deveria fazer o papel não está fazendo. Não fez, não faz. Mas por que não faz? Foi o que você falou. Está preocupado com, muitas das vezes, com a vaidade pessoal. Vaidade, né? A A vaidade fogueira das vaidades. com ego, com relacionamento, muitas vezes, autopromoção. Sim. A autopromoção, e isso a gente sabe o quanto é prejudicial para a nossa instituição. Porque a partir do momento que está lá preocupado com autopromoção, não está fazendo O que precisava o ser que feito. precisa ser feito. E é uma traição para os advogados que elegeram essas pessoas, porque ela está sendo prejudicada. É ela que está tendo a dificuldade, que o processo dela não anda. E, André, nós estamos falando aqui em todas as esferas. Não estamos falando de uma esfera X ou esfera Z. Todas as esferas, guardadas as proporções, Sim. na esfera local, precisa ter essa conscientização, na esfera média e na esfera maior. Guardadas as proporções que cada um vai se definir com as suas situações, tem que fazer, tem que se envolver. Esse caso que você acabou de falar, do CNJ. Precisa intervir, porque isso vai impactar diretamente. Diretamente. E eu vou falar por mim, as experiências que eu tenho com Projude, EPROC, é isso que você falou? EPROC, que são os outros Nossa, estados. São pelo sistemas amor de Deus. terríveis. E não é por falta de experiência em mexer, é que o sistema é ruim. Não. É um sistema complexo. O exemplo que eu acabei de dar do Rio Grande do Norte foi exatamente isso. Eu não consegui entrar no sistema. Vou te dar um outro exemplo. No Rio de Janeiro, essa precatória que estava lá, olha o que eu teria que fazer. Eu teria que ir lá no Rio de Janeiro para fazer um cadastro, para eu poder ter acesso ao sistema. Quando a minha falou assim, não vou para o Rio de Janeiro fazer isso, porque não tem sentido. Liguei para o cartório. Não, mas a senhora tem que fazer um cadastro mesmo. Mas eu posso fazer pelo meu computador? Não, a senhora tem que vir aqui. Não, Isso é uma monstruosidade, não, não eu existe. estou falando sério. Aí eu peguei e falei assim, bom, tem alguma outra forma? A senhora me mande a sua OAB, eu vou lhe dar uma senha provisória. Mandou no meu e-mail uma senha provisória. Ela tem prazo determinado. Mas eu também achei um absurdo. Mas isso é real. E fala uma coisa para mim, Marilene. A gente, o pessoal de casa talvez não saiba, mas tive a honra de ladear, como gostam de falar, né? A Marilene na gestão 2016, 2018 aqui da OAB Santana. E que foi para mim uma honra ter tido essa experiência, algo que foi importante para a minha vida como profissional, porque nos aproxima muito, não só da instituição, mas dos colegas, das demandas dos colegas, e eu tenho a alegria de ter tido essa oportunidade. Eu queria saber um pouquinho, Mariana, das suas experiências dentro da OAB. Você teve a oportunidade já de ser 2 vezes diretora. Como que você enxerga essa possibilidade de estar dentro de uma diretoria, dentro das instituições da OAB, dentro do órgão, participando das atividades institucionais? Então, André, eu vou te falar um pouquinho lá de trás, para você poder entender. Uma vez eu ouvi do gerente lá da nossa caixa, ele falou uma frase muito interessante. Ele era bem alto, forte, ele falou uma frase de efeito para mim. Eu falei, escuta, mas você é tão alto, por que você não foi jogar basquete? Eu falei, mas eu fui. Eu falei, mas você está aqui hoje, gerente do banco? É uma coisa tão diferente, né? Ele falou assim, olha, nem sempre dá para a gente fazer o que a gente gosta, mas quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente tem que aprender a gostar. E posso te dizer isso. Falei que eu fiz faculdade, aprendi a gostar. Fazer faculdade, quem está no mundo e entrar lá ver um professor, a gente aprende a gostar.
entrei para a advocacia. Minha vida institucional, na verdade, eu não conhecia a vida institucional. Eu era praticamente jovem advogada, eu tinha 5 anos e pouco de formada. Então, a secretária da chapa foi impugnada, porque ela não tinha o tempo, e Yara Nazelo de Brito, foi a convite dela que começou a minha história na OAB. Então, se a Yara ouvir essa nossa fala, um abraço grande para ela, porque ela foi a grande precursora. Enfim, eu entrei na chapa, a chapa era a favorita, ganhou, e eu aprendi a gostar, porque é uma experiência única. Você passou por lá, você sabe disso. Experiência única, esse trabalho que é voluntário, e você sabe que ali você pode dar a sua contribuição para a sua classe, para o seu próximo. E, então, eu tive essa experiência na época, eram 2 anos de mandato só, como secretária, e ali eu me entreguei, vamos dizer assim, para o cargo. O doutor Fanganiello me confiou muitas atribuições, além da secretaria, e eu acho que eu conduzi com maestria. E uma coisa é certa, quando você entra nesse universo, você muda a tua forma de enxergar esse lado institucional. Então, de certa forma, eu sempre acompanhei. Eu tive que me ausentar um período, porque tive as crianças, fiz a minha parte com as crianças até elas alcançarem a idade adulta, e aí nós voltamos agora 2016. Juntos, né? E também foi um prazer enorme te conhecer, foi naquela época, acho que na anterior, 3 anos antes, e lá, André, nessa nossa experiência, o que eu vejo? Eu vejo que tinha um grupo ali imbuído da vontade de fazer dar certo. E isso é fundamental. Entendimentos, uma coisa, outra, é normal do ser humano. Relacionamentos. Mas o mais importante é que aquele grupo estava determinado a mudar paradigma. Estava determinado a fazer uma abertura. Foi uma gestão, é a minha visão, de excelência. Por quê? Porque nós cumprimos aquele compromisso de abrir muitos trabalhos, recorde em palestras, recorde em comissões, convênio com universidades. Sim. E eu coloco no plural, porque não foi só Anhanguera, Santa Rita, Américas também. Então, sabe? E as pessoas... Porque, assim, você tem que despertar isso nas pessoas. E nós conseguimos despertar isso nas pessoas. Essa coisa, falando um pouquinho, puxando as lembranças, que eu acho que um dos maiores legados que a gente deixou, além de tudo isso, realmente nós fizemos uma contabilidade disso, e nós somos a gestão recordista de eventos. Sim. No Brasil, de subseções, não teve ninguém que fez quantidade de eventos. Chegamos a ter, no mesmo dia, 3 eventos. Ah, mas por que fez tudo no mesmo dia? Porque era o dia que tinha disponibilidade eram eventos diferentes. Chegamos a ter 3 eventos no mesmo dia. A gente se desdobrava para comparecer. Sim. Isso daí é o que fica mesmo... o grande legado. O grande legado. E, em especial, além disso, é a abertura. Sabe? Sim, abertura. Era casa aberta. As pessoas estando lá, podendo comparecer. Sabe? Sim, isso daí é um grande... E as pessoas gostavam de estar lá. Elas se sentiam acolhidas. Se sentiam, inclusive, importantes na medida que contribuíam. Não só presidentes, como os próprios membros. E, inclusive, é importante isso falar aqui, da própria sociedade civil participar. Muito interessante. Por quê? Porque tem assuntos importantíssimos. Você, olha, vem aqui, a gente vai conversar, você vai entender alguma coisa, porque isso, de uma forma ou de outra, vai te impactar num assunto da tua família, num assunto da tua empresa. Essa coisa de bom é o que fica, é o que a gente tem que levar.
eu realmente entendo assim. E olha que eu comecei menina, né? Sim. Me flagrei no seguinte: foi eleito, cumpra a tua parte, faça o teu papel, porque esse sentimento de dever cumprido não tem preço. E é isso que a gente carrega para a vida. Mas ainda vem a pergunta, mas espera aí, você vê em todas as entregas de carteira? Não, mas eu me lembro da minha entrega de carteira até hoje. Quem me deu a minha carteira foi João Roberto Egídio Pisa Fontes, que lá no futuro, quando eu eleita secretária, ele eleito presidente da Seccional São Paulo. Então, são coisas assim, gente. Marca a nossa vida, né? Marca sim. Realmente, é histórico para quem recebe a carteira. É histórico, realmente. É ali que a chave vira. Ali é o marco. Então, a fala, eu me recordo que cada um tinha um tempo de fala, e as pessoas ouviam com cuidado, porque ali, cada um, com certeza, daqui a 10 anos vão lembrar. E é importante também essa visão que a gente tem que ter da instituição como algo que passa. Sim. E algo que é uma doação que a gente faz, né, Marilene? É uma doação. Só doação. E é isso que. Mas tem que ser só doação. Não pode, você não pode ser servir, você tem que servir. Exatamente. Você está ali para servir, não ser servido. E outra coisa que eu também acho que é importante, André, tem que ter a exata noção do lapso temporal. Eu tenho 3 anos. 3 anos que eu vou dar o meu melhor, 3 anos que eu tenho que cumprir as metas. E cumprir. Se eu conseguir 100%, e que ninguém consegue, mas você tem que pelo menos fazer o seu melhor para bater ali nos 70%. Fazer o máximo possível. Sim. Mas o focado, mas sempre pensando que nós temos o início, o meio e o fim. Não, né? Com certeza. Porque essa eternização, como acontece muito, essa continuidade, esse continuismo, não é salutar. Não, porque acabamos de falar, Estado democrático de direito. Estado democrático de direito são 3 palavras que inserem um contexto muito amplo. Inclusive esse detalhe. E a ordem precisa dar exemplo nisso, né? Se tem alguém que tem que dar exemplo, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Com certeza. Com certeza. É ela que tem que ser a primeira. Não. O Estado democrático exige a alternância. Por isso que você não pode se eternizar. Marilene, a gente tem muitas coisas para falar, mas eu vou já começar a dar um encaminhamento, porque quando a gente conversa, a gente vai embora, entendeu? A gente vai realmente embora. Mas eu queria saber um pouquinho aí sobre a sua visão, suas dicas para os jovens advogados que estão assistindo a gente, o que você acha tão importante para eles, para que eles realmente evoluam, cresçam dentro da advocacia. Quais são os requisitos básicos aí que um advogado tem que ter para evoluir e crescer? Na entrega de carteira, uma frase que você nunca deixava de falar, e eu vou falar, que essa é fundamental. Como dizia Sobral Pinto, coragem. Advogar exige coragem, em todos os sentidos. O advogado não pode, porque o advogado é escudo. Começa pela coragem. Depois vem a determinação, depois vem um pouco de humildade. O jovem advogado, alguns que eu conheci, querem abraçar o mundo. Ninguém consegue abraçar o mundo. E sempre se mirar em modelos.
tem que ter... Eu sou a favor da mentoria. Eu acho isso muito importante, a mentoria. Eu tive o meu mentor, eu tive um modelo, eu tive quem me encaminhou. Achei, assim, 2 anos foi curto? Não. Não. Em 2 anos eu militei primeira, segunda, terceira instância. Foi rodinha nas pernas mesmo. Mas não quer dizer que depois não tive minhas dúvidas. Não, até hoje tenho dúvidas. Mas o que eu faço? Converso com um colega, troco uma ideia com um colega, mas, assim, hoje eu já procuro ser dessa forma. Eu troco ideias com meus colegas, porém eu tiro a minha conclusão. Porque nos erros ou nos acertos, é a minha OAB que está lá. É claro. Então, mas eu creio importante essa troca de experiência. Começo da carreira, acabei de falar, eu estava dentro do institucional, então eu estava sempre cercada de muitos advogados. Então, eu acho assim, ali eu dei uma sorte, André, de estar cercada de advogados. Porque, veja bem, me fala uma coisa, você começou bem cedo dentro da institucional, sim, logo nos primeiros 5 anos. Sim. Você acha que isso impactou na sua vida? Porque a gente vê muitos advogados jovens, a gente entrega a carteira, recebe lá a carteira e depois nunca mais aparecem na OAB. E ele continua, se desenvolve como profissional, continua estudando tudo, mas ele fica destacado da ordem. Será que se esse advogado, assim que se formou, fosse participar das atividades da ordem, dentro das comissões, dos grupos de estudo, será que ele não ia criar um vínculo maior com a instituição? Com certeza. Com certeza. Porque participando das comissões, participando de grupos de estudo, ele vai ter um eco. Ele vai estar inserido num contexto. Porque, veja bem, nós já trilhamos um caminho. Então, a gente já está mais calibrado. O jovem advogado, a gente passou por essa experiência, a gente sabe como é que é. E ele vai criar aquele sentimento de corpo, né? Com certeza. A convivência maior. Sim. Porque se ele está só advogando, o contato dele com os colegas é geralmente com a parte adversa. E não é o melhor dos relacionamentos. Não é o melhor dos mundos, imagina. A parte adversa está pela parte adversa. Você não cria grandes vínculos e laços com os advogados da parte adversa. Mas quando você está dentro da instituição, convivendo ali num grupo de estudo, você começa a fazer parte. Você tem um sentimento de pertencimento com a tua instituição e você enxerga o teu colega, que pode vir até ser seu adversário, mas como um companheiro mesmo dentro dessa batalha que a gente passa dentro da advocacia. E por isso que eu acho tão importante, o que difere de muitos advogados que são totalmente descolados da ordem e que não veem grande importância da ordem, daqueles que convivem, que vivem a ordem de verdade no dia a dia, que entendem a importância que a ordem tem na vida do advogado, da advocacia e da sociedade. Exatamente. Esse profissional, é a minha visão. Esse profissional dentro do corpo, vamos colocar dessa forma, do corpo institucional, ele tem esse diferencial. Ele aguça a visão dele. E para mim foi assim. E desde que eu tive essa experiência, é uma coisa aí que fica inserido dentro de você. É como se você não vivesse mais sem aquilo. Você passa a gostar daquilo. E é o que acontece com todas as pessoas que passaram dentro da OAB, quer em comissões, quer em cargos eletivos, que está aberto para todo mundo, desde que preenchidos os requisitos legais, é democrático. É uma chapa, você concorre, faz o seu trabalho para poder alcançar seu objetivo e está dentro do contexto. Ou, dessa forma como você está falando, que também é um trabalho igual. Aliás, na minha visão, assim, a parte eletiva é preenchimento da formalidade legal, porque a vivacidade, o dinamismo da OAB classe são as comissões. É ela que dá o andar. Por isso que a gente falou tanto da nossa gestão,
Quem deu esse andar para aquela gestão 16, 18? Foram as comissões. As comissões, que eu sempre repito, insistentemente, são a alma da Sim. subseção. Sabe? É aquela coisa de empurrar, né? Impulso. Porque as atividades da diretoria têm lá, são importantes, tanto, mas o que deixa vivo são as atividades das comissões, porque tinha épocas que eu entrava na subseção, estava tendo uma reunião numa sala, uma reunião na outra, uma reunião na outra. Aquilo eu falava, agora isso aqui é verdade, agora sim. Nós estamos tendo vários colegas, cada um de um ramo diferente, né? A comissão de direito imobiliário está aqui, a comissão de compliance está nessa outra sala, na nossa antiga sede, que tinha pouco espaço, pouquíssimo, né? Espaço. Era uma sede menor, nós conquistamos a nossa gestão, a sede maior, que a gente não chegou a usufruir, não viver, mas lá tem mais salas, tem mais espaço, daria para comportar melhor isso, né? Mas a gente não viveu. Mas a gente chegava, a gente tinha uma bibliotequinha pequena, a comissão ficava ali. Nós tínhamos a sala de reuniões, nós fazíamos uma outra ali, e no auditório tinha outra acontecendo ao mesmo tempo. Eu cheguei a entrar numa, participar um pouquinho, depois participei da outra, depois eu participei para outra. Falei, poxa, agora sim, isso aqui é o AB. Sim. As pessoas vindo, participando, se relacionando, fazendo networking, crescimento profissional, crescimento como pessoa, porque está se relacionando, e aprendendo melhorando como profissional. Ali eu falei, agora vai. A gente sente na plenitude. Então, qual era o objetivo dali para frente? Ampliar, crescer mais, trazer mais gente. Sim. O desafio é sempre a expansão, trazer mais. O objetivo final, no caso de uma subseção, é o dia que a esmagadora maioria estiver comparecendo na subseção e fazendo parte disso. Aí é o clímax. Não é por nada que ela se chama Casa do Advogado. Sim. Lá na tua casa é tua casa com a tua mulher, é a tua casa. Mas lá é a casa do advogado. Esse sentimento tem que estar no contexto e vivo. E não é saudosismo, estamos citando aqui, porque realmente foi exemplar. E as pessoas eram felizes, estavam inseridas. Você citou aí tudo o que aconteceu, resumidamente. É isso que eu penso do institucional. E oxalá seja retomado tudo isso de uma forma viva, contundente, né? A gente tem que ficar insistindo, falando sobre o quanto que é possível se fazer, porque o núcleo dentro da ordem, o núcleo mais próximo dos advogados é a subseção. Com certeza. A seccional é ali como se fosse distante. O chão de fábrica, né? É o chão de fábrica. É o chão de fábrica. É o que eu falo que é o município para o cidadão. É o município. O Estado ele é mais. A União tá mais distante, é tá lá mais longe, distante. você quase não vê. Então a gente precisa tem essas funções básicas que a subseção precisa fazer. E a gente tem que ver todo mundo que tem essas experiências, as boas práticas, o que dá certo, e falar mais sobre isso, replicar mais essas ideias, né, que deram certo, para que a gente expanda isso, porque a advocacia precisa. E essas pessoas que realmente participam das subseções, vão nas comissões, participam de grupos de estudos, e de todas as atividades da subseção, elas têm um olhar diferente daqueles que não participam para a ordem. Sim, foi como você falou, exatamente. E isso traz com que a própria legitimidade, sabe? Aquela coisa da participação. Essas pessoas até se colocam muito mais em prol da sociedade, se colocam muito mais em batalhar pelas pautas, que são as pautas do OAB, porque o OAB somos nós, do que aquele que simplesmente enxerga como um ônus, como um boleto que chega em janeiro na sua casa. Entendeu? E é isso que a gente precisa entender. Essa valorização da instituição vem exatamente dele se sentir valorizado, dele se sentir acolhido. Uma coisa é consequência da outra. Com certeza. Então, a gente precisa sempre incentivar,
o giro positivo dessa roda, né? Mas, assim, é o nosso papel, André. Como ex-dirigente, é o nosso papel. Porque nós passamos, a instituição vai ficar. Exato. E esse valor nós temos que passar. E eu insisto nisso. Olha, entrei cedo, você pode entrar também. A tendência é o progresso. Não tem como olhar para trás. Como você fala, não tem que olhar no retrovisor. A tendência é o progresso. É trazer, é a gente falar, é insistir. E, a partir daí, esse profissional ele vai ser melhor. Só serão partes adversas, jamais seres opostos, inimigos. Porque tem advogado que vê o outro como inimigo, hein? Mas esse que vê o outro como inimigo, com certeza não teve vivência institucional. Com certeza, se ele tivesse... exatamente, ele teria uma outra visão do colega. Né? Exatamente. Isso melhora bastante. Com certeza. Não coincidentemente, quando você vai lá, vê uma audiência, um advogado tratando uma outra, pode ter certeza que ele não teve essa vivência institucional. Sim. Porque ele enxerga o colega ali com uma outra como inimigo, visão. Né? Eu já tive problemas em audiência por conta disso. Olha, também era jovem advogada. O advogado me distratou na audiência da Justiça do Trabalho. Sabe o que eu respondi para ele? Por que o senhor está me tratando assim? Olha, se o senhor analisar bem, o senhor está defendendo a empresa, eu estou justificando o seu salário. Não, posso contar uma minha também, que eu nunca mais me esqueci. Eu era bem jovem, fui fazer audiência, aí um advogado era um senhor, realmente tinha idade para ser meu avô. Sim. E ele falou assim, a gente fez um embate normal, questionou e tal, e uma maneira despropositada, ele falou assim, mas você sabe quanto tempo eu tenho de advocacia? Eu devia ter nem um ano. Você sabe quanto tempo eu tenho de advocacia? Aí eu lembro que eu respondi para ele, olha, eu não sei, mas pelo jeito até hoje não aprendeu. Porque se tivesse aprendido, não estaria falando isso para mim. Eu sou tão advogado quanto o senhor. Com certeza, teve a ordem e advogado. E passou vergonha na frente do juiz. Então, falta isso. Esse eu tenho certeza que não frequentava a ordem e não respeitava o colega, porque eu trato, e quem vai para a ordem trata o jovem igual, porque somos advogados igual. O advogado que tem 30, 40 anos é tão advogado quanto o advogado que acabou de receber a sua ordem e merece ser respeitado dessa mesma forma. Com certeza. Né? Seja pelo juiz, seja pelo colega. Né? Então, a gente tem que ter essa visão aí. E eu fiquei marcado com isso, há quanto tempo. Então, não tinha. Com certeza, ele não estava lá, não participava da vida institucional a vida da instituição e não tinha uma convivência positiva com os colegas de profissão. Né? Mas nós vamos continuar falando e insistindo nisso, porque é o nosso papel. É o nosso papel. A gente fica com essa incumbência, né, de sempre pregar que a ordem é importante, a participação. Eu não me canso de falar isso, Marilene. Então é isso, Marilene, tenho que te agradecer a sua presença aqui, é uma honra ter falado um pouquinho, para que as pessoas, para dividir, a gente conversa bastante, desde sempre. Sim. Marilene já tem aí pelo menos com uns 10 anos que a gente... Nossa, André. Nossa, já deu 10. Verdade, porque 3 anos agora, 3 anos, e a gente se conheceu no anterior, lá no Zé Gomes. Foi a primeira vez que eu te vi, a convite do doutor Gouveia, que esteve nessa cadeira. Do nosso grande... doutor Gouveia. O doutor Gouveia foi uma pessoa que... Gouveia, saudade de você. Que nos uniu aí, né? Foi. Que nos apresentou. Foi, exatamente. E me fez voltar a olhar para a OAB. Foi graças ao doutor Gouveia, porque eu tive uma passagem, tive uma instituição, quando a gente não concorda, a gente se afasta. Porque as gestões, elas têm que ser agregadoras. Elas não podem espantar as pessoas, elas têm que agregar. Eu não concordava, eu saí. Por isso que a gente tem que ter a gestão que agrega, que traz as pessoas, que deixa a coisa acontecer, que fomenta a união, as atividades.
E ali eu me afastei e retornei, foi mesmo quando a gente resolveu reformular a subseção, e é uma grande satisfação que eu tenho na minha vida de ter tido essa oportunidade e conquistado, de fato, essa reformulação que a gente pôs lá atrás. Uma gestão que teve um diferencial, que veio para chegar lá na frente a gente lembrar como uma gestão que ficou marcada na história. E eu acho que não deveria ser diferente. Tem que ser dessa forma mesmo. Agora, o que você está falando, até nisso a gente... na minha visão, esse é o certo. Não concordo, me afasto. Respeito, né? Porque acho que a palavra de ordem é respeito. A gente tem que respeitar. Respeito, porque a pessoa tem o direito de conduzir do jeito que ela entende que é, mas eu não sou obrigada a aceitar. É assim que funciona. Mas a instituição permanece lá e a gente vai ter sempre essa clareza de defendê-la e sempre pautar pelos princípios institucionais. Sempre. A instituição é sempre maior do que todos nós. Com certeza. Mas tem pessoas que pensam diferente. E essas são as que estragam, que afastam as pessoas da instituição. A instituição é sempre mais importante, nós somos sempre pequenos, porque a instituição OAB é a soma de mais de 1 milhão de advogados no Brasil, mais de 430 mil advogados do Estado de São Paulo e cerca de 6.500 advogados aqui na subseção de Santana e em todas as outras subseções aqui da capital. Marilene, te agradecer. Eu vou te deixar aqui uma lembrança que eu dou sempre para os nossos convidados, que é a nossa caneca do Falando Direito. Muito, muito, muito obrigada. Para ficar de lembrança sinceridade, só gratidão. Ouvi as outras entrevistas, magníficas, pessoas assim que eu tenho admiração e estou lisonjeada mesmo pelo convite, estou até emocionada, comovida pelo convite de estar aqui. Muito obrigada mesmo. E eu realmente espero assim, que se de alguma forma eu coloquei uma sementinha em algum jovem advogado que está nos ouvindo, conhecer essa história. Olha, eu vou participar, por que não? Já cumpriu a minha missão. Já cumpriu. Se voltar para... não, olha, eu ouvi lá o que o André falou, o que a Marilene falou, eu quero participar. Já valeu. É isso. E eu espero isso, que venham cada vez mais, porque é importante. Perfeito. Não, meu convite veio pela admiração, pela sua trajetória. Eu conheço bem a sua trajetória de vida, a sua trajetória dentro da advocacia. É uma trajetória de combate mesmo, a sua forma de encarar os processos, de encarar o dia a dia mesmo, sabe, das adversidades, e de encarar o processo como um desafio e buscar sempre o melhor, é algo que é estimulante, é uma inspiração. E eu estou convidando aqui advogados que eu vejo dia a dia, vejo o embate, que são inspiração para mim, e eu penso, se é para mim, vai ser também para quem vai assistir. E você é uma delas. Só tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo. Então é isso, pessoal. Vamos concluindo aqui mais um Falando Direito. Peço que você se inscreva no canal, clica no sininho para você receber as notificações, mas você já sabe que todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, temos vídeo novo aqui e também temos a nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal de cortes, que vem aquelas pílulas que são sempre interessantes para a gente despertar aí, vindas dos melhores momentos do nosso podcast, tá bom? Até a próxima semana.